Eu sempre gosto de Não tá com o chapéu aí, não. orar, deixando claro, né? Confirmando a presença de Deus aqui. O fogo não tá Confirmando automático, que Ele está aqui. Eu quero falar de modo rápido porque eu tenho tanta convicção disso. Há um tempo atrás, eu fui em uma viagem a Brasília, em um acampamento. E acho que era o terceiro dia aí, sabe, acampamento, aí tava todo mundo todo eufórico, as pessoas sendo tocadas, sabe? E eu não, até aquele momento nada tinha acontecido comigo, nada que eu esperava tinha acontecido. E aí eu fui até Deus e eu fui sincera com Ele, eu falei tudo o que estava sentindo. Eu falei que eu me sentia um peixe fora d'água. Eu tinha pessoas ao meu redor, mas me sentia sozinha. E eu fui sincera com Ele. E nesse momento, ia começar uma pregação, estava no louvor. E aí eu senti no mais profundo do meu coração, Deus falando comigo, e Ele falava, papai tá aqui. E aí, logo em seguida, logo depois que eu pude ter a certeza que Ele tinha falado comigo, o carinha que estava ministrando louvor, ele começou a cantar uma parte da música que fazia Você está comigo agora, você está comigo agora. E ainda no acampamento, em outra ministração, ele começou a gritar, papai tá aqui. E foi só uma confirmação do que Deus já tinha falado comigo, no mais íntimo. Então, eu tenho a plena convicção de que Ele está aqui agora. Eu tenho a plena convicção que Ele jamais nos deixará. Eu quero falar um pouco do porquê e um dos motivos que Ele está aqui agora com a gente. Em Atos 7:48 fala: todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Como revela o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa podereis me construir, diz o Senhor? Ou ainda, onde seria o lugar do meu repouso? Ora, não foram as minhas mãos que criaram todas estas coisas. Sabemos de algo que a partir do momento que nós cremos com o nosso coração e confessamos com a nossa boca que Jesus é o único Senhor Salvador de nossas vidas, o Espírito Santo, Ele começa a habitar dentro de nós. E a questão é que a gente está tão acostumado a ouvir isso, sabe? Você é casa do Espírito Santo, Ele mora em você, que a gente começa a tratar isso como nada. E a gente começa a simplesmente tratar como mais uma coisa. Mas eu quero ir mais profundo nisso hoje, porque não é mais uma coisa. Se você pudesse hoje pensar, se você soubesse pelo menos o tamanho do universo, que é impossível, a gente não sabe, o universo é simplesmente grandioso. E pensar que o Criador dele é ainda maior e que esse Criador habita em você, você acha isso normal? Isso não é nem um pouco normal. Tem uns amigos que eles falam, é como um oceano dentro de um copinho. E a questão é que a gente não consegue entender isso com profundidade. Como um Deus tão grande pode habitar em nós. E sabe, aqui em Atos o que ele está falando é que o Senhor não pode habitar em coisas e casas que foram feitas por nossas mãos. Ele simplesmente não pode habitar no que nossas mãos construíram. E aí, eu me pergunto, então, nada mais justo do que Ele habitar no que as próprias mãos dele construíram. Se eu não posso construir uma casa para Deus viver hoje, se minhas mãos não podem construir algo para Ele morar hoje, então as mãos dele podem. As mãos deles podem construir um lugar para Ele viver, um lugar para Ele habitar. Interessante, porque foi Deus que decidiu isso. Não foi, o universo simplesmente não nasceu assim. Começou o mundo, desde o princípio e existe uma lei, Deus tem que seguir essa lei. Olha, você não pode habitar, tá? Onde os humanos construírem. Você não pode habitar em casas feitas pelas mãos dele. Não, ele decidiu isso. Ele decidiu dentro de si que não habitaria o que nossas mãos fizeram. Mas ele decidiu habitar no que as próprias mãos dele fez. Ele decidiu habitar em nós. Foi uma decisão dele. E a questão é que, será que Deus não podia ter feito um lugar, então, já que ele poderia habitar no que as mãos dele construíram, então ele poderia simplesmente pôr a mão na massa novamente. Ele poderia começar e construir um lugar enorme, um lugar gigante, um lugar belo, sem defeitos, cheio, sei lá, de joias preciosas. Ele poderia ter feito algo totalmente novo.
E quando eu estava pensando sobre isso, Deus falou comigo, mas Samaria, isso é do seu ponto de vista humano. Na sua perspectiva, eu poderia criar algo novo, mas na minha perspectiva eu já criei algo lindo, algo sem defeitos. Eu já criei algo que é perfeito para a minha habitação. Esse lugar sou eu e você. Esse lugar que Deus tem como perfeita habitação sou eu e você. Que Ele chama sem defeitos, e não é heresia que eu estou falando. Se você ler Cantares, Ele vai falar como você é linda, minha querida, e em ti não há defeito algum. Da perspectiva de Deus, você é o lugar ideal. Você é o lugar mais lindo que Ele já fez, mais lindo que Ele já criou. E que desde a fundação do mundo, Ele decidiu que habitaria em você. Então não tem para que construir outro lugar. Deus está pensando, por quê? Por que eu iria construir outro lugar se já tenho você? Se você é perfeito, se você foi feito para ser casa de Deus. E sabe o que é casa? O que você pode me falar sobre casa? Eu sou uma pessoa muito caseira e eu gosto de estar em casa. Mas até uma pessoa que não é caseira, uma hora vai querer voltar para casa, não vai querer ficar o dia todo na rua, o tempo todo na rua. Uma hora ela vai dizer, não, cara, eu preciso ir para casa, eu tô cansado, Casa é um lugar onde você se sente bem. Casa é um lugar onde você se sente seguro. Sabe, as pessoas lutam hoje para ter uma casa própria. É algo que elas desejam, é um lugar confortável para você se estar. O que as pessoas querem dizer quando elas falam assim, ah, se sinta em casa. A mãe de Camille, sempre que eu chego na casa dela, ela faz assim, ó. Samara ela, hein? Se sinta em casa, viu? Você não é visita, não. Você quer abrir a geladeira, pode abrir a geladeira, pode pegar comida. Você quer ir dormir, vai dormir. Você quer tomar banho, vai tomar banho. Faz o que quiser, porque a casa é sua. E isso é bom, velho. Você chega até... dá até vergonha, mas é bom se sentir em casa. É bom você chegar em um lugar onde você pode ficar à vontade. Então, Deus está falando assim, ó, em você que eu me sinto muito bem. A gente troca as bolas porque a gente canta pra Deus. É aqui que eu me sinto muito bem. Deus está falando, não. É em você que eu me sinto muito bem. Você é o lugar onde eu gosto de estar. Você é o lugar onde eu encontro conforto. Você é o lugar onde eu encontro descanso. É com você que eu gosto de estar. É em você que eu gosto de estar. Cara, um morador de rua hoje daria tudo pra ter uma casa. Uma pessoa... Eu falei, sabe, as pessoas lutam pra comprar uma casa, lutam pra ter uma moradia que seja só delas, sabe, que não precise pagar aluguel, e até aluguel é caro hoje em dia. Imagine pra comprar, as pessoas têm que se desgastar, sabe, elas têm que se esforçar pra isso. E a questão é que Deus pagou um alto preço pra que você fosse a casa dele. Você foi o preço mais caro de uma casa. Você foi o preço mais caro que alguém poderia pagar pra viver em você. Foi o preço de Jesus. Jesus derramou o seu próprio sangue na cruz para que você hoje pudesse ser a habitação dele. Jesus derramou o seu próprio sangue naquela cruz porque esse era o preço que ele precisava pagar para estar perto de você hoje, para viver com você hoje. Ele deu tudo para estar perto de você e ele está mais perto do que nunca hoje. Ele está mais perto do que nunca. A questão é que se a gente para pensar de quem somos casas, isso parece loucura. Porque se você pensar, por exemplo, a Casa Branca, a casa do presidente dos Estados Unidos é a casa mais comentada, é uma casa, tem filme, tem tudo sobre essa casa. Porque ela é a casa de alguém importante. E faz sentido o presidente querer viver na Casa Branca. É uma casa super protegida, sabe, que vale muito caro. Então faz sentido o presidente dos Estados Unidos decidir viver na Casa Branca. Mas não faz sentido o Senhor do Universo querer viver em nós. Sabe, você conhece quem você é por dentro. Mais do que as pessoas conseguem ver aqui no Onda Dura, ou no seu trabalho, ou na sua faculdade, na sua escola, na sua casa. Você sabe quem você é por dentro. Você conhece seus erros, você conhece suas falhas, você conhece seus desejos, suas vontades, seus sonhos. Você sabe melhor do que ninguém quem você é. E olhando para quem você é, você se vê uma pessoa digna do Senhor do Universo viver em você? Eu não consigo enxergar isso em mim. Eu não consigo ver em mim motivos, nem sequer um, para que Ele decidisse habitar em mim.
Mas mais uma vez, isso é da nossa perspectiva humana. Isso é da nossa visão humana. Em 1 Reis 8:12 fala que o Senhor disse que habitaria em nuvens escuras. E a primeira vez que eu li isso, eu fiquei me perguntando por quê. Eu disse, como assim, Deus? Você habitaria em nuvens escuras? Mas você é o Criador do sol. Você criou essa coisa quente que brilha. Como você poderia decidir habitar em lugares tão escuros? E a questão é que esse próprio Deus, sabe, Jesus, que fala que habitaria em nós, ele nos chamou de luz do mundo. E é exatamente esse o motivo dele ter decidido habitar em nuvens escuras. Para transformar essas nuvens escuras em luz do mundo. Ele só decidiu viver em nós porque ele sabe da escuridão que existe dentro de nós. Ele sabe o que existe dentro de nós, ele sabe que não são coisas tão boas assim. Que não está nem perto de ser bom. Ele conhece você melhor do que você. Foi por isso que ele decidiu habitar em você. Para te transformar em luz do mundo. Para que a luz dele preencha a tua escuridão. 1 João 1:5 fala que a luz brilha na escuridão e a escuridão nunca pode apagá-la, jamais. Então Jesus sabe, e se ele entrar aí e a luz dele brilhar aí dentro, a sua escuridão jamais vai prevalecer. A sua escuridão jamais vai continuar aí quando a luz dele chegar. Esse é o desejo de Jesus. É nos transformar em luz do mundo. Eu quero que você abra em Lucas 19:1-7. Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia devido à afluência do povo. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. E quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. E no mesmo momento desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. E todos em meio à multidão, que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar: ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Sabe o que Jesus fez? Ele fez exatamente o que essa multidão está reclamando. Jesus entrou na casa de um pecador e decidiu habitar lá. Sabe, Zaqueu, ele era um homem pequeno. Ele era um pecador, sabe? Ele era chefe dos publicanos. E, cara, ninguém queria andar com aquele povo, sabe? Pessoas religiosas, não, eles rejeitavam totalmente. E aí, de repente, Zaqueu ouve que o profeta Jesus, sabe? Ele estava passando por ali. E imagina o desespero dele para conseguir ver Jesus. Mas ele era muito pequeno para isso. E aí, quando ele sobe na figueira, não é ele que vê Jesus, Jesus vê ele antes e chama ele. Ele fala: Zaqueu, eu preciso hoje me hospedar em sua casa. E imagina a alegria daquele homem. Sabe o que aconteceu depois que Jesus entra na casa dele? Aconteceu que aquele homem se arrependeu de tudo que fez. Ele falou: Jesus, olha aqui, a metade dos meus bens eu estou doando aos pobres. E tudo que eu roubei das pessoas, eu vou devolver 4 vezes mais. Porque é isso que acontece quando a luz, ela decide habitar na escuridão. É isso que acontece quando Jesus decide habitar na casa de um pecador. Ele transforma aquela pessoa. É disso que se trata um avivamento. É de transformação. E Deus começou a ministrar sobre isso no meu coração um tempo atrás. Samara, como está a minha casa? Como está aí dentro? E a resposta que eu disse a ele, que eu tinha para dar a Jesus, era a pior possível. Eu falei: Jesus, tá tudo uma bagunça. Tá terrível aqui dentro. E eu não sei o que fazer. E acontece que quando você para fazer uma limpeza na sua casa, uma limpeza verdadeira, uma limpeza profunda, isso desgasta você, sabe? Isso cansa, você tem que fazer um monte de coisa, você acaba suando, cansando. Mas o resultado é melhor do que uma pequena limpeza que você faz, por exemplo, só uma vassoura na casa. Quando você diz: vou passar só um paninho. De quando você começa a mexer tudo, a mexer em coisas velhas e você começa a jogar a coisa fora. E Deus mexeu
e falou em meu coração um tempo atrás sobre isso. E ele falou, sabe, algumas coisas vão ser necessárias acontecer quando você decide limpar a casa que está aí dentro. Quando você decide limpar as coisas que estão dentro de você, algumas coisas vão acontecer. E uma delas é que você vai ter que mover as coisas do lugar. Por exemplo, aquele móvel que está parado. Tá um tempão lá, você nunca mais mexeu. Com certeza embaixo daquele móvel tá cheio de sujeira. Tá cheio de poeira. Ou então, a sujeira que você joga debaixo do tapete, porque uma visita tá chegando, você não arrumou a casa. Vou jogar aqui embaixo do tapete e depois eu limpo. Só que você não limpa aquilo. Você vai jogando mais e mais sujeira e vai acumulando sujeira embaixo daquele tapete. E acontece que você, se quiser limpar a casa, você vai ter que tirar aquele tapete e você vai ter que jogar aquela sujeira fora. Quantas coisas estão escondidas dentro da gente. Quantas coisas a gente tentou esconder de nós mesmos. Olha, não confunda a ação do Espírito Santo com a sua própria ação. Porque às vezes a gente fala assim, eu fui curado. Aquilo não dói mais. Sabe, esse ferimento não machuca mais. Eu fui curado, Jesus me curou, Ele jogou aquela raiva fora, Ele jogou fora o rancor, Ele jogou fora meu medo. Mas na verdade aquilo está tudo escondido, você escondeu. Acontece que se você for escondendo, isso aí vai se acumular. E uma hora você não vai suportar mais. Uma hora aquilo vai estar terrível. Uma hora quando você levantar o tapete, você vai ver a bagunça que está ali. Você vai ver a sujeira que está ali. Porque você foi acumulando. E você fingiu que tinha jogado fora. Você fingiu que Jesus tinha jogado fora. Mas Ele nunca jogou. Sabe, você vai precisar tirar esse tapete que está escondendo tudo isso. Que tem escondido essas dores. Que tem escondido decepções. Você vai precisar levantar esse tapete e você vai precisar jogar tudo isso fora. Caso contrário, a sua casa nunca vai ficar limpa. E o que vai acontecer é que vai começar a criar bichos. Bichos, eu falo barata, pode ser rato, pode ser aranha. E eu não posso ver uma barata na rua que eu corro. Imagina em casa, eu morro de medo. E sabe, esses bichos jamais vão deixar sua casa limpa. Alguém vai chegar lá e tem uma barata enorme perto do sofá. Ninguém vai querer sentar no sofá. Vai pensar, minha filha, você não limpa essa casa não? Aí tá cheio de rato, cheio de mosca. Isso tudo é consequência da sujeira que você acumulou. E esses bichos muitas vezes vêm como medo, muitas vezes vêm como raiva. Porque eu sinto medo quando eu vejo uma barata. Minha mãe sente raiva. Porque ela limpa a casa e depois aparece e ela fica com raiva. Eu fico com medo. Mas acontece que esses bichos, na verdade, são o contrário. São coisas que têm crescido em seu coração quando você não limpa aquela sujeira. É contrário do caráter de Jesus. É tudo aquilo que você tem que enfrentar todos os dias, que lutar todos os dias. Você precisa matar isso. Você vai precisar matar isso, senão vai te matar antes. Você vai precisar matar tudo que tem te assustado, tudo que tem te machucado. Você vai precisar matar essas coisas, porque isso jamais vai deixar a sua casa limpa. Sabe, outra coisa que vai ter que acontecer é que você vai ter que jogar o lixo fora. Há um tempo atrás eu fui limpar meu quarto e eu mexi em uma gaveta que eu nunca mais tinha mexido. E eu achei um monte de coisa velha, muito velha mesmo, que eu nem usava mais, coisas do passado. E eu peguei tudo aquilo, joguei numa caixa e joguei no lixo. Mas sabe, era tanta coisa, mas tanta coisa que eu nem sabia que existia mais. E acontece que você tem acumulado coisas que já não te servem mais. Você tem acumulado coisas que era e servia pra você no passado, mas que hoje não presta mais. Hoje não tem mais como você levar na sua vida. Hoje não tem mais como você carregar pra você e não serve mais pra você. E isso tudo se torna lixo. Isso tudo se torna nada. Isso tudo só tá acumulando a sua casa de besteiras. Não seja uma vovó que pega tudo e coloca assim, ó, na casa. Minha avó não pode ver nada, ela guarda tudo. Mas, vó, isso aí tá velho, e daí? E ela deixa assim, ó, a casa cheia de coisa, cheia de lixo. E às vezes não tem nem espaço pra você andar direito. Porque você guardou e acumulou um monte de lixo.
cara, você vai precisar jogar isso fora. O lixo, a sujeira. E você vai ter que matar todos os bichinhos que têm nascido aí. Que tem tornado a sua casa impura, que tem tornado a sua casa suja, que tem tornado a sua casa imunda. Sabe, quando Jesus chega no templo e ele começa a virar as mesas, ele expulsa os que estão vendendo pombas, que estão trocando moeda. O que Jesus fala é: vocês tornaram a casa do meu pai em um covil de ladrões. Acontece que vocês são casas do pai. Cada um de vocês é casa do pai. E sabe o que acontece? Quando você não limpa essa casa, quando você não permite limpar tudo isso, você vai se tornar um covil de ladrão. E o ladrão é o diabo, gente. Ele vem para matar, roubar e destruir. Isso parece pesado, mas se você não é casa de Deus, logo você se torna a casa do diabo. Se você não permite que ele te limpe, que ele te purifique de tudo isso, logo você está se tornando um covil de ladrão. Você deixa de ser casa do Pai para se tornar covil de ladrão. E a questão é que Jesus não quer isso. Jesus não deseja isso. E quando eu me deparei com isso acontecendo na minha vida, quando eu me deparei com a sujeira que existia dentro de mim, com a bagunça que estava dentro de mim, eu entrei em desespero. Eu pensei, Jesus não vai querer viver aqui. Ninguém ia querer viver aqui, tá tudo horrível aqui dentro. Só que ninguém se muda de uma casa porque ela tá bagunçada. Ninguém pensa nisso. As pessoas, em vez de se mudar, elas vão e arrumam a bagunça. E o que Jesus quer hoje é arrumar a bagunça que está dentro de nós. O que Jesus quer hoje é curar feridas que a gente permitiu e continuasse ali. O que Jesus quer hoje é jogar fora coisas que a gente guardou por muito tempo e já não serve mais. E é necessário que a gente procure isso, que a gente mergulhe em nós mesmos. É necessário que a gente confie em Jesus para fazer essa limpeza. Mesmo Jesus sendo dono da casa, Ele não vai fazer a limpeza se você não permitir. Ele não vai arrumar tudo se você não permitir. Você precisa estar disposto a isso. Porque às vezes em uma casa é necessário reformar, é necessário destruir algumas coisas, quebrar algumas coisas, e isso machuca, isso dói. E se você não estiver disposto a deixar que Jesus machuque algumas coisas aí dentro, quebre algumas coisas aí dentro que não te servem mais, Ele não vai fazer nada. Ele não vai limpar se você não permitir. E quanto mais você deixa, mais sujeira é acumulada aí dentro. E uma hora você não vai suportar isso. Uma hora você não vai aguentar tanta coisa acumulada aí dentro. Uma hora você vai acabar desabando. Sabe, Jesus fala que o zelo pela casa de Deus o consumiria. Quando ele acontece, como ele quebra tudo lá no templo, fica indignado. Aí os discípulos se lembram da passagem da Escritura que falava: o zelo pela tua casa me consumirá. E mais uma vez a gente canta: Jesus, eu queimo por ti, meu coração está queimando por ti, mas na verdade é Jesus que está queimando por nós. Porque existe um zelo no coração de Jesus pela casa dele que o consome todos os dias. Existe um zelo no coração de Jesus, um amor tão grande pela casa dele. Existe um amor tão grande no coração dele por você que o consome todos os dias. E ele não pode suportar ver a casa dele desabar. Ele não pode suportar ver tanta coisa acumulada, tanta coisa que vem machucando, tanta coisa que vem incomodando a casa dele. Ele não pode viver em um lugar assim. O que ele quer é te limpar. O que ele quer é colocar as coisas no lugar. O que ele quer é arrumar a bagunça. Mas você precisa permitir isso. Você precisa permitir que Jesus arrume tudo aí. E se você ainda não é casa de Deus, você fala: Samara, mas eu não sou casa de Deus. Em Apocalipse 3:20 fala que Jesus está à porta e bate. Quem ouvir a voz dele e deixar ele entrar, ele vai ceiar com essa pessoa. A questão é: que porta que Jesus está batendo? Ele fala: estou à porta e bato. Mas que porta, Jesus? Ele está à porta da casa dele, que é você. Porque você foi feito para ser casa dele. E se ele ainda não está aí dentro, ele está lá fora e ele está batendo na porta. E ele está querendo entrar nessa casa. Ele quer arrumar tudo aí dentro. A única coisa que você tem que fazer hoje é você permitir que ele entre. A única coisa que você tem que fazer hoje é abrir a porta. E
E caso você já abriu a porta, você precisa permitir que ele arrume isso aí. Você precisa permitir que ele faça uma limpeza profunda aí. Sabe, ninguém precisava falar a Jesus da natureza humana, ele já conhecia a natureza humana. Ele conhecia ela melhor que ninguém. E ninguém melhor que a pessoa que conhece a casa para limpá-la. Você chama uma pessoa que nunca foi na casa ou vai dificilmente, ela vai perguntar um monte de coisa pra você, onde é que tá produto de limpeza, onde é que tá isso, onde é que tá aquilo. Mas uma pessoa que tá acostumada a estar naquela casa, uma pessoa que conhece aquela casa, ele já conhece, ele não precisa te perguntar nada, ele simplesmente vai lá e faz. E é por isso que Jesus é a pessoa ideal, porque ele nos conhece. Ele conhece a casa dele melhor que ninguém. Ele conhece tudo aí dentro e ele pode e ele quer limpar. A questão aqui, se você está disposto a isso. Se você está disposto a permitir que Jesus mude tudo dentro de você. Se você está disposto a ser transformado por Jesus. Se você está disposto a abrir o coração para Ele. Se você está disposto que Ele mate algumas coisas aí dentro. Se você está disposto que Ele cure algumas coisas aí dentro. Isso só depende de você. Feche seus olhos, vamos orar. Muito obrigada, Jesus, por esse privilégio. Muito obrigada, Jesus, que por esse motivo sabemos que você está aqui. Jesus, eu te peço que você limpe tudo em nós. Ainda existe muita coisa bagunçada dentro de nós. Ainda muita coisa que nos fere. Ainda muita coisa que nos machuca. Ainda muita coisa que nos distrai de Ti, Jesus. Ainda muita coisa que nos leva para distante de Ti. Nós não queremos mais viver assim, Jesus. Não queremos mais, Jesus, viver nessa bagunça. Não queremos mais, Jesus, ser inconstantes. Não queremos viver na mornidão, Jesus, não. Eu te peço, por favor, para que você mude tudo aqui dentro. Eu te peço, por favor, Jesus, para que você arrume tudo aqui dentro. Eu te peço que você nos ajude a colocar cada coisa no seu devido lugar. Jesus, se tiver que arrancar coisas, arranca. Se tiver que jogar fora, joga. Mas não nos deixe, Jesus. Não nos deixe ser tão bagunçados. Não nos deixe, Jesus, ser algo tão sujo. Mas, por favor, nos purifica. Por favor, limpa mais profundo do nosso ser. Nós precisamos de você, Jesus. Nós precisamos de você, porque sozinhos nós não conseguimos mais. Sozinhos nós não conseguimos ser transformados. Sozinhos nós não conseguimos mudar, Jesus. Sozinhos não conseguimos seguir você. Sozinhos não conseguimos, Jesus, ser como você. Nós precisamos da tua ajuda, Jesus. Eu oro para que você arranque de nós medos. Arranque de nós, Jesus, tudo que nunca deveria ter existido. Jesus, você tem total liberdade para entrar aqui e curar o que tem que ser curado e arrancar o que tem que ser arrancado. Você tem total liberdade, Jesus, para limpar a sua casa. E muito obrigada, porque hoje eu posso dizer que sou sua casa. Muito obrigada por decidir habitar em cada um de nós. Eu oro para que cada um possa buscar essa profundidade, o que significa isso, Jesus, o quão intenso é isso todos os dias. Eu oro para que ninguém aqui mais se sinta sozinho, mas se sinta, Jesus, isolado, abandonado. Sempre que eles se sentirem assim, Jesus, eles lembrem de que você está ali, de que você nunca deixou, que você está mais perto do que nunca. Em nome de Jesus. Você pode abraçar essa pessoa que está do seu lado?